Bom dia, pessoal. Eu tive alguns problemas, então a aula de hoje vai ser gravada. A gente vai continuar falando sobre o conjunto dos números complexos. Eu vou reforçar o que a gente já viu por último para tirar as dúvidas que ainda podem ter ficado. Então, nós demos início ao estudo do conjunto dos números complexos. Aí a gente começou com um problema que a gente utilizou para definir a unidade imaginária, né? Que é o i. Ou seja, definimos que o i é igual a raiz de menos um, ou i ao quadrado é igual a menos um, para definir a unidade imaginária. E aí só depois a gente tratou do conjunto dos números complexos. E aí a gente viu, né, que um número complexo é todo número escrito na seguinte forma: z igual a mais bi, ou seja, é um número que é composto da sua parte real e da sua parte imaginária. Esse número complexo ele pode ser imaginário puro, quando a parte real é igual a zero, ou ele pode ser um número real puro, quando a parte imaginária é igual a zero. O que nos leva a concluir que o conjunto dos números complexos é um conjunto maior que o conjunto dos números reais e que todo número real vai estar dentro do conjunto dos números complexos. Então, vejamos aqui exemplos de números complexos que a gente já trabalhou. Por exemplo, z igual a menos 3 mais 7i é um exemplo de número complexo. A forma z igual a mais bi é o que a gente chama de forma algébrica do número complexo. Mas a gente viu também que na sua forma geométrica a gente pode olhar para um número complexo como sendo um ponto. E aí ele vai ser representado por um par ordenado. Então, a gente viu que se eu tenho um dado número complexo na sua forma algébrica z igual a mais bi, eu posso representar esse ponto por meio de par ordenado, onde o primeiro valor aí do par ordenado vai ser o a e o segundo vai ser o b, ou seja, os números complexos eles são representados geometricamente como pontos que vão estar nesse eixo, né, que a gente chama de que não vai ser um eixo, porque não vai fazer parte dos eixos reais, né? A não ser que seja um próprio número real puro. Mas os números complexos podem ser escritos na forma de par ordenado. Por exemplo, se eu tiver o número complexo z igual a 5 menos 2i, o par ordenado que representa esse número complexo é 5, menos 2. E se os números complexos são representados por coordenadas, por par ordenado, então eles podem ser identificados no plano cartesiano. Então, para a gente colocar um número complexo no plano cartesiano, a gente pega o par ordenado que representa esse número complexo e marca a sua posição no plano. Por exemplo,
Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. E aí eu vou poder marcar o número complexo z bem aqui, representado pelo par 5, menos 2. Então, todo número complexo pode ser escrito na sua forma algébrica e também pode ser escrito na sua forma geométrica, certo? E aí, a gente fala já sobre o conjugado de um número complexo. Então, vamos ver aqui o que é o conjugado. O conjugado de um número complexo ele vai ser representado por z e uma barra em cima. E se trata de você pegar o número complexo e alterar o sinal da parte imaginária do número, apenas da parte imaginária do número que você altera o sinal. Por exemplo, se eu tiver o número z igual a 15 mais 9i, o seu conjugado, que seria o z barra, será 15 menos 9i. Se eu tiver o número complexo z igual a menos 2 mais 7i, o seu conjugado z com uma barra em cima continua sendo menos 2, porque menos 2 não é a parte imaginária, não preciso mudar o sinal, menos 7i. Então, para eu calcular o conjugado de um número complexo, eu altero o sinal da parte imaginária. Um número complexo ele pode ser escrito na forma de módulo. Então, eu vou falar agora do módulo de um número complexo. Bom, para calcular o módulo de um número complexo, e o que é o módulo? Geometricamente falando, o módulo é a distância desse número complexo até a origem do plano cartesiano. Como eu fiz lá embaixo, depois que eu coloquei o ponto Z lá no plano cartesiano, eu coloquei uma reta ligando a origem até o ponto Z dado. Por exemplo, se eu tiver aqui um número complexo Z igual a menos 3 mais 4i. E eu for colocar esse número complexo no plano cartesiano, eu transformo isso daqui num par ordenado, menos 3,4, então no eixo x será o menos 3. No eixo y será o 4. E aí eu marco o ponto que representa esse número complexo. Está aqui o número z, certo? Representado geometricamente como um ponto no plano cartesiano. O módulo desse número, e aí o módulo de um número complexo, a gente representa por z, e essas duas barras, né, é justamente a distância desse ponto que você marca no plano cartesiano até a origem do sistema. Isso aqui é o módulo de z. Essa distância é o módulo de um número complexo, a distância do número, do ponto que representa esse número complexo até a origem do plano cartesiano, é chamado de módulo do número complexo. É claro que daqui eu tenho um triângulo retângulo. Essa distância aqui é 3, essa distância aqui é 4, então eu só preciso fazer o teorema de Pitágoras para achar o módulo de z. O módulo de z ao quadrado é igual a 4 ao quadrado
mais 3 ao quadrado. O módulo de z ao quadrado é igual a 16 mais 9. O módulo de z ao quadrado é igual a 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo de z, ou a distância do número complexo até a origem do sistema, é 5. Então, veja que para calcular o módulo do número complexo, eu utilizei os próprios coeficientes. Então, para a fórmula que a gente pode colocar aqui para o cálculo do módulo de um número complexo, é a seguinte. Deixa eu só apagar essa linha. Se eu tenho z igual a A mais BI, o módulo de z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Para você não ter que ficar fazendo sempre o desenho, montando o triângulo e aplicando o teorema de Pitágoras, você vai direto para a fórmula do cálculo do módulo de um número complexo. Então, por exemplo, se eu tiver um número complexo z igual a 7 menos 2i, então o meu A é 7, o meu B é menos 2. Para eu calcular o módulo de z, eu faço a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. O sinal de menos aqui não vai influenciar em nada, já que sempre os números serão elevados ao quadrado. Então, daqui a gente vai ter a raiz de 49 mais 4. Então, o módulo desse número complexo aí é a raiz quadrada de 53. Como 53 não tem raiz quadrada exata, nem dá para simplificar, a gente acaba a resposta aqui, ó. O módulo de z é a raiz de 53. A distância desse número complexo até a origem, né, que é bem aqui, até a origem, até o 00 do plano cartesiano, é igual a raiz quadrada de 53. Certo? Então, feito isso, né, entendendo que seria a unidade imaginária, vendo as formas algébrica e geométrica de se escrever um número complexo, a gente também tratou das potências das unidades imaginárias. Potências da unidade imaginária. Deixa eu tirar esse S aqui. Então, a gente já sabe por padrão, né, pela definição de unidade imaginária, que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente define aqui 4 potências que são importantes e a partir delas a gente consegue calcular todas as outras. Então, vejamos. A gente tem que o I elevado a 0 é igual a 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é o que vocês sabem do básico de potência. Se eu tenho I elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. I elevado a 2 é igual a menos 1. Foi o que a gente definiu a unidade imaginária. E o I elevado a 3 é igual a menos I. A partir daqui, depois do expoente 3, os outros expoentes eles vão repetir esse ciclo, ou seja, as respostas para as potências da unidade imaginária ou é 1, ou é I, ou é menos 1, ou é menos I. Por exemplo, se eu fosse calcular o I elevado a 4, eu voltaria para o início do ciclo. I elevado a 4 é 1, I elevado a 5 é I elevado a 6 é menos 1, e I elevado a 7 é menos I. Eu seguiria a sequência. E aí eu faria I elevado a 8 é 1, I elevado a 9 é I elevado a 10 menos 1,
i elevado a 11 menos i. Então, como o ciclo se repete de 4 em 4, então, para você saber o resultado, você se concentra nessa tabela aqui, né? Nesse quadro aqui, com esses resultados, e aí os outros, você só olha para o resto da divisão do expoente por 4. Por exemplo, se eu tiver que calcular o resultado de i elevado a 209, eu pego 209... Eu pego 209 e divido por 4. 4 vezes 52 dá 208. E sobra 1. E aí eu me concentro no resto. Bom, se sobra 1, significa dizer que i elevado a 209 é a mesma coisa que i elevado a 1. E lá em cima, i elevado a 1 é igual a i. Então, i elevado a 209 também vale i. Se eu tiver, por exemplo, i elevado a 2006, então, para eu saber o resultado dessa potência, eu pego o 2006, divido por 4, 4 vezes 4 vezes 500 dá 2.000. 4 vezes 501 dá 2004. E sobram 2. Então, i elevado a 2006 é a mesma coisa que i elevado a 2. E i elevado a 2, lá de cima, a gente sabe que vale menos 1. Tem a ver com a própria unidade imaginária que a gente definiu. Certo? Nas aulas seguintes, como a gente já deu início, a gente vai tratar dos números complexos fazendo as operações com os números complexos, ou seja, faremos exercícios de operações com números complexos, soma, subtração, multiplicação e divisão. A nossa aula de hoje termina por aqui. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.